Você vai apresentar? Eu coloquei compartilhamento de tela. Estão vendo aí? Deixa eu ver. Tá vendo a tela do portal de sistemas aí? Estamos vendo. Não. Deixa eu ver. Eu consigo ver, Lucas. Certo. Deve estar na minha imagem da foto na sala aí. Vou fazer então aqui uma breve introdução sobre o sistema. Como a Michelle disse, a STI junto com a Codex, a Procev, desenvolveu esse sistema com o intuito de gerenciar os projetos de extensão na FMT. Ele começou, se eu não me engano, em 2016, então já tem um bom tempo aí já de estrada, mas ainda a gente está no processo sempre, né, contínuo de desenvolvimento, manutenção, evolução. Então, provavelmente, muitas dúvidas ou até sugestões vão sair aqui nessa apresentação. Então, fique à vontade aí de sugerir modificações, evoluções e tal. Eu vou mostrar aqui o acesso desde o portal de sistemas. Acho que todo mundo está familiarizado com o portal de sistemas, onde tem o CPG, SGE, SIGA, todos os sistemas da FMT. Vocês acessam pelo CPF e a senha. Para acessar o CX, ele vai estar aqui na aba do acadêmico, no link CX. Aqui eu entrei já direto como servidor comum, porque eu não tenho nenhuma permissão. Eu sou apenas um servidor normal para o sistema, mas quem foi responsável por unidade, chefe de setor, provavelmente vai ter uma tela ainda anterior para selecionar qual a permissão. E é justamente nessa, por exemplo, que você pode selecionar a opção de chefia para poder fazer a aprovação de projetos e relatórios. Aqui nessa demonstração, eu vou fazer só a parte do servidor comum, que é a elaboração dos projetos. Então, aqui na tela inicial, a gente tem primeiro aqui essa tela de editais, e a gente consegue saber quais são os editais disponíveis para o campus do usuário. Em questão aqui, como eu sou usuário de Cuiabá, eu tenho aqui os editais de Cuiabá. E aqui embaixo a gente tem a área de gerenciamento das propostas, tanto os projetos quanto os programas. A gente consegue ver, de acordo com a situação, qual que é, seja se está em situação em edição, que a gente ainda não submeteu, a questão da avaliação da instância superior, da Codex, e também a parte lá do homologados, relatórios e tal. Aqui eu vou começar fazendo um exemplo de uma nova proposta, e é importante já de cara ressaltar a diferença que o sistema faz de projetos e programas. Para o sistema, para o CX, eu posso dizer com certeza, a diferença entre eles é que o programa nada mais é do que um conjunto de projetos. Geralmente se tem um programa onde os projetos têm um objetivo em comum, ou uma interdisciplinaridade entre setores e tal. Então, o programa vai fazer esse meio de linkar os projetos. Ele vai ter uma tela inicial de cadastro que é bem similar ao do projeto em si, que é o objetivo, metodologia, o edital próprio, né? Mas, além disso, ele só vai ter uma área de cadastro de projetos. Então, para esse exemplo aqui, eu vou cadastrar um projeto que, de fato, é a parte mais importante assim, do sistema. E aqui no cadastro do novo projeto, primeiro, a gente define o nome do projeto, vou colocar aqui um projeto de teste. Aí a gente pode já vincular ele a um programa já existente. Digamos que eu estou aqui criando um projeto para um programa que eu já tenho, ou um programa de algum outro coordenador, colaborador. Eu consigo selecionar aqui. No caso, eu vou deixar ele separado. Definir o início e o término do projeto. Aqui uma parte importante, que é se existe recurso financeiro ou não. Isso aqui é bem importante, não só para, claro, dizer se o projeto tem agente financiador e tal, mas também porque é a única forma de, caso exista um chefe de unidade que queira submeter a proposta que não seja pela própria unidade onde ele está lotado, o CX permite fazer isso somente se o projeto tiver recurso financeiro. Se for o caso, você habilita aqui como sim,
E aí, na hora de submeter o projeto, o sistema vai dar a opção de você selecionar ou a unidade lotacional ou a unidade que você é responsável. Nesse exemplo aqui, para simplificar, vou deixar como não mesmo. E aí, uma carga horária total do projeto em si, estimada, claro, não tem como você precisar. Vamos colocar, sei lá, um projeto de 40 horas. E aqui a carga horária que o coordenador vai executar no projeto. Aqui, geralmente, o pessoal faz uma carga horária compatível com a carga horária do SGE, porque mais tarde você consegue importar esse encargo, digamos assim, para o SGE, mas aqui fica a cargo do coordenador. E aí tem aqui a seção de digitais. Alguém tem uma dúvida? Sim, Lucas, deixa eu te interromper um segundinho, me desculpa, mas eu recebi uma mensagem agora, tem uma pessoa assistindo a gente lá no YouTube, reclamou que está um pouco pequeno a imagem, aí pediu para você aumentar um pouquinho, se tiver como. Certo. Assim? Obrigada. Isso, acho que está melhor. Obrigada, Lucas. Nada. Bom, então aqui na parte digital, a gente consegue ter acesso aos editais daquela mesma tela que eu tinha mostrado anteriormente, somente os editais da Câmara que você está lotado. No caso aqui, a diferença em digitais, ela é importante também, porque alguns editais têm alguns pré-requisitos, como por exemplo, o edital de coronavírus, ele possui uma tramitação diferente dos editais normais, e no caso dos programas de bolsa, eles requerem pelo menos um membro de equipe bolsista, que faz sentido, né? Essa parte sobre membro de equipe eu vou explicar um pouco mais à frente. Para esses exemplos aqui, vou pegar um projeto de um edital fluxo contínuo bem simples. E aqui os outros campos que provavelmente as pessoas que gerenciam projetos de extensão, trabalham com projetos de extensão já estão bem familiarizados, que é a área de conhecimento, uma área temática. Aí essas quatro outras partes aqui, sobre resumo, indicativos, objetivos, esses campos tendem a ser bem complexos para quem está desenvolvendo um projeto. Geralmente aqui o texto pode ser enorme. Então, como o sistema ele trabalha com a questão de segurança de sessão, se eu não me engano, acho que a cada meia hora, se você tiver uma inatividade, se você não passar entre páginas, ele acaba te deslogando. O que eu sugiro é escrever esse resumo indicativo, o objetivo geralmente é longo, em algum outro lugar, pode ser no Word, alguma coisa assim, e depois copiar e colar para cá. Assim você consegue, você não perde o trabalho que você estava digitando aqui na hora de submeter, você acaba sendo deslogado e ele não grava as informações. Então aqui vou colocar uns textos de exemplo. Justificativa, objetivos, metodologia e avaliação. E por último, a gente vem aqui no próximo passo. Esse aqui é o básico para se ter o início de um rascunho, digamos assim, de um projeto no sistema. Até aqui tudo ok? Se alguém tiver uma dúvida aí. Ok? Lucas, desculpa, só uma dúvida. Pode Lá falar. naquela parte do coordenador, você colocou 10. Esse 10, você falou que equivale à carga horária que você coloca no SGP, no PIA, não é? Na verdade, isso? essa é uma carga horária total do projeto. Aí essa importação para o SGE, aí ela pode levar em consideração o período, ou considerar um número de semanas. Eu não tenho certeza agora qual é o número de semanas que ele considera, mas essa carga horária que você coloca na parte de coordenador, na verdade não só na parte de coordenador, mas no sistema como um todo, ela é sempre referente à carga horária total, não semanal. Ah, tá, porque eu me perco muito nessa carga horária, eu apanho nessa parte da carga horária. Ah, tá, mas aí é a carga horária total do projeto, não a semanal, é isso que você disse? Isso. Tanto a carga horária do projeto, a carga horária do coordenador, dos membros também, que eu vou mostrar aqui mais pra frente, todas elas em referência ao total. Ao total. Ah, tá, então coloca ali o total e depois lá na frente você vai desmembrar. Isso. Ah, bacana, perfeito. Então. Não necessariamente é necessário, assim, o sistema não vai fazer uma verificação se a carga horária total do projeto é igual à soma das cargas horárias das ações ou dos membros de equipe, até porque pode ter um trabalho paralelo, então esse tipo de coisa é muito subjetiva para você conseguir checar. Aquilo ali, como o próprio campo disse, é uma estimativa do que você acha que vai ser despendiado de carga horária no projeto. Entendi. Ah, bacana. Certo, beleza, então.
Obrigado, Lucas. Desculpa incomodar, Nada. atrapalhar a sua apresentação. Lucas, Diga. conforme as perguntas vão chegando, eu já posso ir te perguntando? Sim, pode me interromper à vontade. Eu vou falando aqui, se não interromper, eu vou falar até amanhã. Tem uma pergunta aqui. Qual a dificuldade em adicionar a cada caixa de informação uma opção de salvar após o preenchimento? Dificuldade técnica, ela até não é existente. Foi uma questão solicitada à Codex, que geralmente é a que gerencia as solicitações de modificações, evoluções do sistema, que aí depois eles passam para a gente. Vocês podem ficar à vontade de fazer as solicitações. É só porque, como é um texto muito grande, mesmo se a gente deixar campo a campo, ainda assim eu já ouvi relatos de uma pessoa, mesmo lá no campo de objetivo, por exemplo, demorar quase 1 hora para escrever objetivo, porque ela vai escrever o objetivo inteiro naquela página. E aí, barra nessa questão de segurança do tempo de sessão. Então, para isso, eu sugiro fazer dessa forma de colocar em outro lugar, depois copiar e colar para o sistema. Paola. Sim. Oi, é o Luciano que fez a pergunta aí. Lucas, posso insistir um pouquinho nesse assunto? Pode falar. É o seguinte, eu entendo isso que você está falando, que é uma questão de segurança, de ter, né, o arquivo em um Word, enquanto você vai preenchendo lá e tudo. Mas, assim, eu estou até fazendo, né, acompanhando isso tudo. Eu fiquei 3 anos fora da universidade, né, porque estava fazendo doutorado, enfim. E aí voltei e fui fazer agora programa de extensão e tudo. E assim, cara, apanhei demais do CIEX. Muito, né? Eu já tinha uma experiência como extensionista, né? Já cheguei a ser coordenador de extensão do campus de Rondonópolis e tudo, né? Então, não peguei essa fase do CIEX, como você falou aí, a partir de 2016. E achei o CIEX, assim, muito pouco, vamos dizer assim, informativo, intuitivo, né? Enfim, adaptado à linguagem que a gente está mais acostumado, né? Em relação a o que a gente tem de linguagem de informática. E aí, né, vou tentar fazer um comparativo aqui com a plataforma do currículo Lattes. Tá? Eu penso que numa futura versão, que eu espero que não demore muito, eu acho indispensável vocês colocarem a caixinha de salvar, desculpa, a opção de salvar após a cada caixinha. Porque mesmo você fazendo copiar e colar e tudo, né, me aconteceu, tendo a coisa no Word, que quando você joga todas as informações, na hora que você pede para gravar no final da página, cai tudo, você tem que fazer tudo de novo, né? Então, assim, eu acho que para nossa experiência, né, talvez ali a linguagem, as sistemáticas da plataforma do currículo Lattes possa inspirar vocês para fazer uma plataforma de CX que seja mais adaptada a nós semi-analfabetos digitais. Não, sim, é uma reclamação constante que a gente tem mesmo no sistema. Como eu disse, a gente está em desenvolvimento, em evolução constante, principalmente desse tema, pela complexidade dele. A intenção inicial era de primeiro fazer um sistema funcional, ou seja, mesmo considerando a complexidade de um projeto de extensão, a gente tentar deixar ele o mais completo no sentido de conseguir suportar o que o usuário precisa fazer, e aí agora, conforme, claro, é sempre aquela questão do peso entre o esforço e como posso dizer, a recompensa, digamos assim, quanto mais complexa é uma tarefa, mais tempo despendia nela, essas questões de interface, principalmente, são muito complexas. Então, assim, uma tentativa inicial foi deixar o sistema utilizável em questão de que a gente chama de regras de negócio, ou seja, de como que um fluxo de projeto de extensão funciona no FMT. E aí, sim, conforme isso vai surgindo justamente dicas, sugestões como essa, como eu disse, vocês podem ficar à vontade de passar para a Michelle na Codex, e aí a gente vai elencando, sempre priorizando, claro, porque a gente tem uma força de trabalho muito limitada na STI, né? Mas sim, a nossa intenção é, eventualmente, deixar o sistema de uma forma mais
fácil de utilizar possível. E aí eu vou mostrar também nessa apresentação justamente uma forma mais simples de entender o sistema. Às vezes é mais uma falta de conhecimento de como que o sistema interpreta a ideia da extensão, a ideia de um projeto de extensão. Então, quem sabe pelo menos com essa apresentação também junto com o manual, que não sei se todo mundo já sabe, que já tem disponível no site da Codex, ajuda a mitigar um pouco essas dúvidas. Estou vendo que também tem uma pergunta sobre quantos projetos um programa precisa ter. Para o CX, para você cadastrar um programa, você precisa ter pelo menos 2 projetos vinculados a ele. Na verdade, isso na hora de submeter o programa. Então, você pode criar o programa naquela mesma interface que eu mostrei ali, ao invés de selecionar o projeto, seleciona o programa. Os campos vão ser quase idênticos ao do projeto que eu acabei de mostrar. Mas aí nessa tela aqui que eu estou atualmente, que no caso do projeto, o programa você conseguiria cadastrar um projeto, 2, 3 aí, conforme for a necessidade. E aí na hora de submeter, é que o sistema vai fazer essa verificação se existir pelo menos 2 projetos associados a esse programa. Pode ser seus projetos, pode ser projetos de outros coordenadores, de outras unidades, não tem nenhum impedimento quanto a isso. Tem mais alguma dúvida nesse quesito aqui? Bom, deixa eu continuar aqui, então. O primeiro passo, depois de ter cadastrado as informações básicas do projeto, aqui na parte superior, o próprio sistema já vai dar algumas informações, umas dicas do que estão faltando no cadastro do projeto. Nessa parte superior aqui em vermelho, a primeira coisa que ele fala é que o projeto não apresenta público-alvo. Aqui nessa seção de público-alvo do projeto, ou até mesmo aqui do próprio link, que ele mostra aqui na mensagem de erro, a gente já consegue resolver essa questão. Aqui só vou passar rapidamente na interface, mostrando a situação que o projeto está atual, em edição, não submeti ainda, as informações do coordenador, detalhes do projeto, que a gente acabou de cadastrar, e aqui é importante que a unidade propositora, a unidade avaliadora, ela vai ser definida assim que a gente submeter o projeto, e por padrão, como eu disse anteriormente, ela sempre pega a unidade lotacional do coordenador. Somente naqueles casos dos projetos financiados é que essa unidade vai poder ser alterada. Então, aqui na área do público-alvo, vamos colocar aqui um público-alvo de teste. Se eu não me engano, tem uma interpretação da Codex que para um projeto de extensão ser considerado um projeto de extensão, ele tem que ter pelo menos um público-alvo que não seja interno da universidade. Não faz sentido um projeto de extensão cujo intuito é justamente, digamos assim, estender a universidade à comunidade, não ter o público-alvo que não seja fora da universidade, né? Então, vou colocar um exemplo aqui, colocar só uma quantidade de público-alvo. Exemplo, pode colocar vários de cada tipo. Sempre clicando aqui em adicionar público-alvo. E ele vai listando aqui. Voltando aqui para a tela inicial, agora aquela mensagem já de público-alvo já sumiu, porque a gente fez essa necessidade, já completou esse requisito. E o próximo é cadastrar as ações. Um projeto de extensão no CX, ele é composto primeiramente de ações, ou seja, o que você vai fazer no seu projeto para chegar ao objetivo dele, basicamente isso, e os membros de equipe, que são aquelas pessoas que vão executar o trabalho dessas ações para chegar no objetivo do projeto. E aí essa relação entre ação e membro de equipe é feita pelas funções que esses membros de equipe vão executar nas ações. Vou mostrar isso com detalhes daqui a pouco. E por último aqui, só para completar no cadastro do projeto, a gente tem essa área aqui de documentos, que pode ser inserido os documentos do Word, PDF, ou qualquer outra coisa relevante sobre essa proposta, a proposta em si, sobre a avaliação e tal, documentos em geral do projeto. Então, fazer um exemplo aqui de uma ação. O cadastro da ação, como diz aqui, é realizado em 3 etapas. Primeiro a gente vai falar o que a ação é composta, ou seja, o tipo dela, o nome, local e tal. O público-alvo da ação, e aqui dá a entender que é uma informação repetida, mas a gente precisa disso aqui para saber a diferença entre o público-alvo total do projeto e dessa ação específica, que em alguns casos pode ser diferente. E as funções, como eu disse, que os membros de equipe vão executar nessa ação. Então, vou cadastrar aqui um exemplo. Eu vou fazer um simples, mas eu vou ressaltar aqui que no caso de ações de curso,
se você selecionar essa opção aqui, o sistema vai colocar uma etapa a mais, que é o cadastro de turmas desse curso. Nada mais é você falar a carga horária da turma, o objetivo dela, tá, um resumo descritivo sobre ela e os ministrantes desse curso. Ao cadastrar esses ministrantes, o sistema automaticamente vai gerar uma função para eles, que aí você consegue associar aos membros de equipe, que eu vou mostrar depois. E no caso de produção diversa, se você selecionar essa opção, o sistema vai dar uma outra etapa, mas aí é para você poder informar qual vai ser o produto que vai ser gerado por essa ação. Aqui eu vou cadastrar um serviço de teste, para deixar mais simples. Vou colocar aqui um local de teste. Cidade. E o período de execução, ele já pega automaticamente do projeto, para a gente poder ter uma referência, mas aí a execução da ação pode ter uma data diferente, claro, dentro do período do projeto. A modalidade da ação, presencial, semipresencial, EAD. Aí no caso do presencial, a gente tem que informar qual é a carga estimada dessa atividade presencial. E uma abrangência, local, regional, internacional e tal. E aqui o campo de resumo, onde você vai descrever, de fato, o que essa ação pretende fazer. De novo, esse campo, eu sugiro fazer ainda aquela questão de, se ele for muito grande, você digitar ele em outro lugar, e aí copiar e colar para cá. O próximo passo, depois de salvar aqui, é o cadastro público-alvo da ação, que é análogo ao do projeto. Só que aqui a gente, digamos, se lá no projeto a gente pensou que 10 pessoas seriam o alvo desse projeto, aqui na ação vão ser só 5 delas, porque vai ser um trabalho específico. Então isso aqui depende da situação do projeto. E aí no próximo passo são as funções da ação, como eu disse, que é o que vincula o trabalho a ser realizado nessa ação pelos membros de equipe. Então digamos que nesse serviço aqui eu venha ter um apoio administrativo de apoio técnico, digamos assim. Dessa função, eu posso ainda ter dividido ela em várias atividades. Digamos que para esse apoio técnico eu preciso de 5 horas para, sei lá, configurar computadores e mais 5 horas para fazer backup. Uma informação de exemplo aqui. Aí você pode perguntar, bom, mas eu preciso dessa informação tão detalhada assim? Então, para o sistema você só precisa informar uma função e uma atividade. Aí, o meu entender é que quanto mais granular for a sua descrição do seu projeto, entendo que para avaliação, tanto para a extensão superior quanto para a Codex, é uma forma melhor de entender o que você está querendo pretender com esse seu projeto. Talvez numa questão, por exemplo, de concorrência de bolsa, creio eu que um projeto mais detalhado, mais específico, consegue ter uma vantagem melhor do que outros que sejam mais genéricos, né? Mas isso é só uma avaliação minha. Talvez a Codex possa ter outra questão sobre isso. É o que o sistema permite. Então, depois de cadastrar uma função, a gente já tem ela aqui cadastrada, a gente consegue daqui, se a gente já tiver uns membros de equipe cadastrados, a gente consegue já vincular eles diretamente aqui. A gente pode duplicar, por exemplo, se tiver mais de um apoio desse, posso simplesmente vir aqui em duplicar, ele já faz uma cópia idêntica da atividade, então aí aqui facilita já um pouco a questão da usabilidade, caso eu tenha funções parecidas que mudam talvez alguma coisa em particular. E claro, posso excluir aquelas que caso tenha cadastrado alguma coisa errada. E aí o próximo passo, na verdade, é o extrato da seção que você acabou de cadastrar. Cada passo que a gente foi dando no próximo passo, ele já foi salvando o passo anterior, então aqui a gente já tem o extrato de como que essa ação foi cadastrada. Um resumo daquelas as informações da tela inicial. E daqui eu posso ou cadastrar uma nova ação, continuar com esse fluxo, ou retornar para o projeto. Lucas, sobre essas ações, uma dúvida? Lucas, tem uma pergunta aqui, posso fazer? Sim. É da Amanda. Depois do projeto já ter sido aprovado pela Proceve, quais são os passos para adicionar mais membros de equipe?
Eu vou acabar não abordando aqui, porque senão ficaria muito extenso, mas o próximo passo, depois que um projeto é aprovado tanto pela instância quanto pela Câmara, ele fica na situação homologada e o próximo passo é o relatório. E o relatório é basicamente essa tela de cadastro do projeto, só que você não interfere no cadastro inicial, ou seja, nesse exemplo aqui, por exemplo, que eu fiz de uma ação de serviço, eu posso, na proposta, ter cadastrado ela como presencial, e aí no relatório eu vou ter essa mesma tela, só que eu posso ir lá e alterar e falar que ela foi sem presencial, ou foi AD. Então, é no relatório que você vai conseguir adicionar mais membros, adicionar mais ações, remover ações caso elas não tenham sido... na verdade, no relatório, uma ação que já foi cadastrada aqui na proposta, você só diz se ela foi executada ou não. Mas aí você consegue adicionar novas ações que não foram previstas na proposta. Então, basicamente, essa tela aqui do cadastro projeto que eu estou fazendo, ela se repete também no relatório. Mais alguma dúvida? Por enquanto, não. Tá certo. Então, aqui, depois de ter cadastrado uma ação, ou as várias ações que o projeto tem, cada uma delas com as suas funções que vão ser executadas pelos membros, eu vou cadastrar, de fato, as pessoas que vão trabalhar nesse projeto. Aí, no cadastro do membro de equipe, a gente tem aqui as opções. Servidor, estudante. O estudante pode ser graduação ou pós. Desses estudantes, ele pode ser bolsista, genérico, ou um bolsista específico, PBEST. E um membro externo. No caso do servidor, aqui, tanto para servidor, estudante, qualquer tipo de membro, eu não tenho a necessidade de informar quem é de fato essa pessoa. Eu posso informar somente que eu prevejo que eu vou ter um servidor que vai trabalhar nesse projeto. Ainda não sei quem é a pessoa em si, mas sei que é um servidor, ou sei que é um estudante, eu sei que vai ser um bolsista, por exemplo. E aí depois, lá no relatório, como eu disse, a gente de fato elenca quem é a pessoa, o CPF, digamos assim, que vai executar esse trabalho. Mas aqui, se eu já souber de antemão, eu posso tirar aqui esse a definir, e ele vai perguntar, no caso do servidor, o CPF, no caso do estudante, o RGA, no caso do externo, também o CPF, só que aí o externo, se ele não existir, se não já tiver alguém em algum projeto que já tenha adicionado esse CPF, você é informado, é pedido você cadastrar as informações dessa pessoa. Nome, o CPF já vai estar aqui, né? Se eu não me engano, vou até fazer um teste aqui. Eu não sei se eu tenho um CPF que não tenha cadastrado. 6, 9, acho que isso aqui vai dar. Aqui já tem uma pessoa com esse CPF. Mas se não tivesse, eu seria informado, aparecer uma tela aqui para poder cadastrar uma nova pessoa, informar as informações, o nome, CPF e a instituição de que ela está vinculada. No caso aqui, eu vou fazer um exemplo com um servidor, vou colocar aqui o meu CPF. Eu posso colocar eu tanto como coordenador, como eu já estou, como eu estou propondo essa proposta, também como membro de equipe. Não faz muito sentido, a não ser que eu, como membro de equipe, vá fazer algum trabalho que não é o trabalho exatamente do coordenador. Porque você, como está fazendo a proposta, você automaticamente já é o coordenador, então você executa as ações esperadas do coordenador no projeto. Mas digamos que eu também, além de coordenador, seja aquela pessoa responsável pelo apoio técnico daquela ação. Então eu posso me cadastrar também como membro de equipe. E aqui é o link... Lucas. Diga. Lucas, só um momento. Só para reforçar que todo projeto de extensão é obrigatório ter discente registrado, né? Porque já teve caso do professor colocar o estudante a definir, aí executa a proposta, não coloca o estudante e depois quer finalizar o relatório. Então, assim, um projeto de extensão é obrigatório ter estudante de graduação registrado. Isso. Só para reforçar nessa parte de cadastro. Sim, sim. Não só o próprio estudante, mas também no relatório em si, como você mencionou, aí sim é obrigatório definir uma pessoa. Aqui na proposta a gente deixa esse a definir justamente porque às vezes, como é uma proposta, você ainda está planejando, não necessariamente você vai saber quem é a pessoa. Mas no relatório, na hora de submeter o relatório, aí sim é obrigado você informar quem é a pessoa, de fato, que está executando essas funções do membro de equipe. E aí aqui, nas funções,
é o elo que a gente faz entre a ação e o membro de equipe. Na hora de adicionar as funções, eu vou ter aqui a opção de selecionar quais foram as ações que eu já cadastrei anteriormente. E aí dessas ações, quais são as funções que estão disponíveis, ou seja, as funções que não tem nenhum membro de equipe ainda associado a ela. Eu posso ter, claro, mais de uma função da mesma ação associada ao mesmo membro de equipe, posso ter uma função para cada ação, posso ter aqui, como o exemplo está dizendo, o mesmo texto, assim, digamos assim, da função, mas aí talvez aqui nas atividades sejam diferentes. Essa é uma forma que o sistema dá para você fazer aquela granularidade que eu estava falando. Aqui talvez pode ficar meio confuso, pode parecer meio trabalho dobrado, porque em alguns casos o membro de equipe ele faz a mesma função no projeto inteiro. Ele não exatamente faz uma função, aliás, em uma ação específica. Mas no momento a gente precisa ter essa granularidade justamente para os casos em que é necessário ter essa diferença. Eu posso ter, em algum caso, que eu, como membro de equipe, tenha a função de apoio administrativo nessa ação, e na mesma ação eu posso ter uma outra função, como, por exemplo, instrutor ou qualquer outra coisa. E também é necessário a gente ter esse vínculo para saber exatamente qual a carga horária que aquele membro de equipe está executando naquela função específica. No momento, a gente não tem ainda uma funcionalidade de gerar os certificados diretamente pelo CX. Mas tendo já essa informação, já fica mais fácil para na hora que, eventualmente, essa funcionalidade for desenvolvida, ou até para poder usar como fonte de informação para a Codex gerar esses certificados, é só assim que a gente vai conseguir separar exatamente qual foi a carga horária que um membro executou em uma função específica, que às vezes isso é necessário, você saber qual a carga horária específica de uma função e não só a carga horária total que o membro de equipe executou no projeto. Então, aí, depois de fazer todas as associações das funções que esse membro específico vai executar em todas as ações do projeto, eu posso vir aqui e salvar o membro de equipe. E aí, esse passo pode ser feito não necessariamente nessa ordem. Você pode agora cadastrar uma outra ação, cadastrar 2 membros, depois cadastrar uma terceira ação, depois cadastrar mais 4 membros. A única coisa necessária é que o membro de equipe, na hora de você for adicionar ele aqui nessa tela que eu acabei de mostrar, ele obrigatoriamente tem que ter pelo menos uma função associada a ele. Não faz sentido ter um membro de equipe adicionado no projeto sem nenhuma função, ou seja, como se ele não estivesse fazendo nada. Então, o que eu sugiro para facilitar o cadastro é, primeiro, fazer o cadastro de todas as ações do projeto, já prevendo as funções que essas ações vão ter, e aí depois disso você ir cadastrando os membros de equipe, já associando as funções que já foram cadastradas. E aí, por último, tem aqui a parte do documento do projeto, que é basicamente o envio dos arquivos sejam relevantes para esse projeto ou para a avaliação desse projeto. Aqui em cima, só para mostrar, agora ele está mostrando informações diferentes. Ou seja, a gente fez o cadastro aqui de informações básicas, mas aí conforme for o edital selecionado, ou até essas regras, por exemplo, que a Michelle informou, o sistema vai mostrar outras mensagens de erro. Então, nesse caso aqui, eu preciso ter pelo menos um estudante de graduação, que eu só cadastrei um servidor, né? E, na verdade, ele está dando um detalhe maior. Eu preciso ser tanto um bolsista ou um voluntário. Para esse caso aqui, desse edital que eu selecionei de fluxo contínuo. No caso do PBEC, se eu não me engano, ele obrigatoriamente vai pedir que você cadastre um membro de equipe bolsista. Alguma dúvida até aqui, gente? Tranquilo? Tranquilo. Acho que só para mostrar mais uma funcionalidade que eu não cheguei a mencionar aqui, da parte do coordenador, a gente tem essa opção de alterar o coordenador, que é, digamos, que você tenha, tanto agora durante a elaboração, ou depois de já ter submetido, o projeto ter sido aprovado, ele está homologado e você está executando o projeto, essa opção vai estar disponível para você selecionar uma outra pessoa para ser a responsável por esse projeto. Se você utilizar essa funcionalidade, claro, você vai perder a permissão
de edição, de submissão desse projeto e passar ela para outra pessoa. Isso aqui geralmente é interessante quando existe essa mudança de coordenador até entre unidades, entre campos, essa opção ela é possível. Ô Lucas, mas o próprio coordenador, ele, vamos supor, foi homologado esse projeto. Uhum. E aí ele vai lá e consegue alterar depois de homologado? Eu sou o coordenador, aí eu quero passar para você. Eu consigo fazer isso depois de homologado? Não é, ou é a Câmara que faz isso? Depois de homologado, somente nessas duas situações, que é em edição, como a gente está aqui agora, eu tenho que estar submetendo o projeto, e quando ele foi homologado, que é enquanto ele está em execução. Né? Enquanto ele está em execução, teoricamente, até então, né, essa é a regra que a gente tem no sistema, o coordenador pode sim passar essa permissão desse projeto para uma outra pessoa. E aí o que é importante notar é que nessa mudança, depois de ter submetido, ou seja, quando o projeto já foi aprovado, já está homologado, a unidade, tanto propositora quanto avaliadora, vão continuar a mesma, porque como o projeto já foi aprovado por aquela unidade, mesmo que o novo coordenador seja de uma outra unidade, o projeto continua naquela unidade. Somente vai ser alterada essa informação se, eventualmente, depois de ocorrer essa troca de coordenação, o projeto for devolvido para essa etapa aqui que a gente está de edição, que geralmente aí tem que entender o contexto do porquê que houve essa ação, mas aí se eventualmente chegar nessa situação em que um projeto voltar para a situação de edição, aí sim, na nova submissão, o sistema vai verificar qual é a unidade lotacional do coordenador atual e vai definir a unidade propositora e avaliadora de acordo com ela. Certo? Certo. Luciano quer fazer uma pergunta, né, Luciano? Sim, quero. Lucas, dentro do que eu entendo, o coordenador do programa deveria ter possibilidade, né, inclusive até autonomia, para alterar a qualquer momento a coordenação dos projetos que estão dentro do programa. Vocês não pensam assim? Essa questão, não só essa, mas muitas questões sobre o que a gente chama de regra de negócio, ou seja, de como que é o fluxo do projeto, não necessariamente no sistema. Quem define atualmente é a Codex. A gente tem até um trabalho deles junto com o EPP para poder fazer o mapeamento desse processo, para ter uma normatização, digamos assim, já que a questão da extensão ela é muito complexa, não existe tem uma resolução igual o SGE, por exemplo, que determina exatamente como que o fluxo precisa acontecer, quais são os parâmetros. Então, até então, essas decisões do que uma pessoa pode fazer, o que não pode fazer, quando elas não estão presentes em alguma resolução mais subjetiva, digamos assim, aquelas que regimem como que o projeto de extensão funciona como um todo, essas decisões são tomadas pela unidade que é responsável legal pelo sistema, que no caso é a Codex. A gente na STI somente faz o desenvolvimento das funcionalidades que eles solicitam. Então aí se for o entendimento, você pode passar isso para a Codex sem problema nenhum, como disse nas sugestões, e aí se for o entendimento deles, ou se for nesse trabalho que eles fizerem junto com as câmaras, junto com o EPP, for o entendimento que o coordenador de um programa tem essa autonomia, eles passam essa solicitação para a gente desenvolve no sistema. Então, Paula, então assim, pensando especificamente aqui de Rondonópolis, né, eu acho fundamental essa alteração, porque, por exemplo, né, no programa, né, que eu propus junto e tudo, tem um projeto que não sou eu que vou coordenar, é o Adilson que vai coordenar. No entanto, na hora de submeter por, né, correria, etc., tudo, eu fiz a primeira versão do projeto no sistema. E, assim, foi tão difícil de tentar mudar a coordenação que acabamos decidindo que, sabe, formalmente está indo no meu nome mesmo, a coordenação de um dos projetos, porque deu tanta confusão para tentar trocar, né? Então, eu acho que, pelo menos no programa que tinha anteriormente, desculpa, no sistema que tinha anteriormente, né, me esqueci o nome dele, eu acho que era CX, inclusive, tinha até 2014, 2015. Mas é o sistema que está até hoje, Luciano. Não, é um outro, que era um pessoal de Campo Grande, que tinha criado e tudo. SIGPROG. Isso, SIGPROG.
era muito mais simples alterar esse tipo de situação, né? Então, eu penso que, assim, no trabalho coordenado que a gente faz dentro de um programa de extensão, eu acho que, assim, o coordenador do programa tem que ter mais autonomia sobre esse gerenciamento das funções da equipe, né? E me parece que isso não está bem azeitado, né, em relação às funções do programa e às funções do projeto. Entendi. Bom, para resolver esse caso específico que o senhor citou, justamente essa funcionalidade de alterar a coordenação do projeto resolve. Ou seja, a única necessidade é que a proposta esteja com a situação em edição, como essa que eu estou mostrando aqui, ou já esteja homologado. Ou seja, o senhor pode fazer a proposta como eu estou fazendo aqui no seu nome, passar pela avaliação, claro, ela vai inicialmente pegar a sua unidade relacional, e aí quando ela for homologada, esse botão vai estar disponível, e aí trocar o nome para o coordenador que de fato vai executar a proposta. A unidade vai continuar na sua, porque a sua proposta foi submetida pela sua unidade, mas aí a responsabilidade, ou seja, a permissão aqui por acessar, todas essas opções que eu estou mostrando aqui, vão ficar com o novo coordenador. O Lucas, mas quando você chama de homologar, você está falando, digamos, só no momento em que o projeto já foi aprovado pela Câmara de Extensão, ou o simples fato vamos dizer assim, da proposta ter sido, né, aceita no CIEX, você já considera homologar? Então, para o sistema, homologado significa uma proposta que foi submetida, aprovada pelas instâncias superiores, seja ela uma ou duas, se for o caso, e aprovada pela Câmara de Extensão. Uma proposta que somente foi submetida, ela, como a própria situação diz, ela está submetida. E aí ela tem todo o trâmite ainda de avaliação, por mais que tenha esse número de protocolo que a gente usa aí, esse número nada mais é do que um identificador único para a gente conseguir achar o projeto mais facilmente. Digamos que tem aí o projeto que eu vejo bastante, que é o Coral da FMT. Eles têm o mesmo nome em todos os anos. Como é que a gente identificaria mais facilmente um projeto com o mesmo nome? A gente usa o número de protocolo. Então, não necessariamente um projeto submetido já é aceito pelo sistema ou pela, digamos assim, pela FMT, legalmente. A submissão do projeto nada mais é do que você propor ele, ou seja, você está dizendo para o sistema, ó, tem aqui uma proposta de projeto. E aí ele vai seguir a avaliação de todo o projeto, que é passar pela instância superior, a Câmara, e aí sim, se for aprovado pelas duas, a situação muda para homologado, ou seja, aí sim, é um projeto aceito pela FMT, digamos assim, e de fato está pronto para ser executado. Eu vou só insistir mais um ponto nesse, Lucas, porque então, a Glaucia até está respondendo aqui, porque aconteceu alguma situação, né, nesse programa que eu mandei, dentro, né, do curso de História ao qual eu sou vinculado, porque, né, uma das professoras que foi parecerista, que também é da Câmara de Extensão, ela fez uma série de sugestões, né, pertinentes a serem, né, corrigidas no programa, mas, se eu não me engano, a Glaucia pode até esclarecer aí, a coordenadora do curso precisou entrar em contato com a Câmara de Extensão e a Câmara de Extensão autorizar e só depois fazer essas alterações que a parecerista, na primeira instância, vamos dizer assim, que é o curso de História, né, tinha feito. Talvez, né, esses ajustes também já possam ser feitos ao longo do trâmite. E me parece que hoje só é possível com a autorização da Câmara de Extensão, é isso? Então, não faria sentido você poder alterar uma proposta durante a tramitação, porque dependendo do que já foi feito de avaliação na proposta, ela não estaria de acordo com a original que foi aprovada. Digamos que essa proposta que eu estou fazendo aqui, eu coloquei meu membro de equipe com 20 horas e aí submeti. A primeira instância superior, digamos, o departamento, aprovou. Beleza, eu concordo com essa carga horária de 20 horas. E depois de ter aprovado, eu venho aqui e altero para 30. Talvez esse 30 não seja de fato de acordo com a instância superior, seja uma regra de trabalho de servidores, ou qualquer outra questão, talvez até sobre o mérito da proposta. Então, acaba fragilizando a proposta porque ela não fica igual àquela que foi inicialmente proposta, que já foi aprovada, pelo menos parcialmente, por uma instância. Então, a gente só permite essa alteração se
a proposta for devolvida, ou seja, se alguma unidade não estiver de acordo, ou, justamente, se for necessário fazer alguma alteração, chega lá na diretoria, eles percebem que, não, essa carga horária não está muito correta por causa de X, Y, Z. Então, ao invés de reprovar, tanto que vocês podem perceber que o sistema não tem, de fato, uma reprovação, ele tem um parecer negativo, mas aí, nesse parecer negativo, a proposta volta para a situação de edição, ou seja, ela volta para a permissão do coordenador, para que ele sim possa fazer essas alterações que foram sugeridas, e aí submeter novamente, e aí agora, essa nova proposta que foi alterada, ser de novo avaliada pelas instâncias pertinentes, aquelas que não concordaram com aquela avaliação. E claro, depois de ter submetido a proposta ter sido homologada, ainda assim é possível fazer alterações, mas aí já feito alterações no relatório. A proposta em si, essa tela que eu estou mostrando aqui, ela vai continuar dessa forma, que ela foi submetida dessa forma, mas aí no relatório, como de fato, às vezes a gente sabe que acontecem alterações conforme a execução do projeto, a gente pode ter alterações. Aí sim eu posso alterar a carga horária desse membro, falar que na verdade ele fez 50, e aí, de novo, vai ter a avaliação agora do relatório pelas instâncias e pela Câmara, para então, se tiver tudo certo, a proposta ser finalizada. Deu para entender? Tá ok? Bom, acho que sobre a proposta, basicamente é isso. A gente tem aqui algumas opções que remetem, por exemplo, para a gente poder ter uma visualização completa da proposta, uma impressão, seja para enviar para uma avaliação. Não necessariamente precisa fazer isso, porque uma vez que a proposta é submetida, como eu disse, a gente vai ter um número de protocolo que pode ser utilizado, qualquer servidor da FMT, não necessariamente uma pessoa responsável, ela tem acesso a essa tela e aí, por meio desse número de protocolo, ela pode vir aqui e visualizar a proposta. Então, depois submetida, ou enquanto estiver na submissão, ou seja, todo esse trabalho, por exemplo, que eu fiz aqui, digamos que eu parei, no outro dia eu quero voltar, essa proposta que eu não submeti vai estar aqui nessa lista de não submetidas. E aí, conforme eu vou submetendo ela pelo processo, ela vai andando aqui nas etapas, na instância superior, na PROCEV, e aí que não homologadas, que é onde de fato vai ser a execução, e eventualmente, ao final da execução, eu faço o relatório, que é, como eu disse, basicamente fazer o cadastro novamente, mas aí, como a gente já vai ter o cadastro prévio da proposta, a gente só altera aquilo que foi de fato feito, ou coloca coisas que não foram previstas, e assim por diante. Mais alguma dúvida final, gente? Então eu posso passar a palavra de volta aí para a Michelle, se ela quiser fazer mais alguma consideração. Como eu disse, se tiver alguma sugestão, dúvida, vocês podem encaminhar para a Codex, e aí se essas questões forem técnicas, ela passa para a gente, na STI, a gente responde, e aí se forem legais, sobre processo e tal, é a Codex que tem a prerrogativa de fazer essas decisões. Lucas, quero tirar uma dúvida contigo. Sim. Às vezes um coordenador, ele submete um projeto. E ao submeter esse projeto, quando chega nas instâncias superiores lá, ele é devolvido, certo? Ou quando chega até a Câmara, nós devolvemos. Às vezes, quando o coordenador vai fazer essa correção, cai direto para mim, lá para a Camex. Às vezes, não. Vai para as instâncias superiores, colegiado e congregação. Qual é a diferença? Então, isso acontece também por uma sugestão da Codex de que, quando uma proposta tiver um parecer favorável de uma unidade, ela não precisa passar novamente por ela. Então, se justamente acontecer como eu estava explicando, de uma proposta ser submetida, na avaliação da instância superior, tiverem duas instâncias, por exemplo, a primeira instância aprova e a segunda reprova por algum motivo, dá um parecer negativo. Quando essa proposta, ela vai ser primeiro devolvida, claro, para o coordenador fazer essa modificação. Quando ela for submetida novamente, ela somente vai parar nas unidades em que não tiverem um parecer favorável. Então, nesse exemplo que eu dei, a primeira instância deu parecer favorável, ela não vai ser requisitada de dar outro parecer. Se a segunda instância superior
também tiver um parecer favorável, aí a proposta vai pular diretamente dessa parte de instâncias para a Câmara. Aí na Câmara já vai ter a avaliação anterior que foi feita, e vocês podem decidir se fazem uma nova avaliação ou se de fato homologam diretamente. E aí a mesma coisa também acontece com o relatório. Ok. Uhum. Lucas, vou aproveitar e fazer uma pergunta sobre o trâmite. Aqui a gente tem recebido muitas perguntas com relação ao trâmite, né, o andamento dessas propostas dentro do sistema. Então, por exemplo, uma proposta ela é submetida no meu curso, por exemplo, o curso de letras, né? Eu faço a submissão do projeto lá no curso de letras, aí ele passa pelo colegiado, o colegiado vai, encaminha para a congregação, e faz a avaliação desse projeto, e na sequência, esse projeto chega até a Câmara. Tem como a gente alterar esse trâmite aqui pela nossa Câmara, para que não passe por essas 3 instâncias? Ou, por exemplo, que ela passe colegiado e do colegiado ela vá direto para a CAMEX. Ou então eu faço a submissão do meu projeto, ele vai direto para a congregação e da congregação ele vai para a Câmara. Tem como a gente fazer esse tipo de coisa? Então, originalmente o CIEX ele foi criado para unificar também, além de tudo, o trâmite dos projetos de extensão na FMT. A gente tem tentado não diferenciar os trâmites para cada Câmara ou para cada campus. Mas, claro, fica a cargo da unidade, no caso responsável, a Codex, definir qual é, se não existir uma normativa dizendo qual tem que ser o trâmite exato, ela que define, ou sugere, ou pega uma sugestão, se não me engano já fizeram alguns casos de pegar sugestões da reunião de câmaras e tal, para definir e passar para a gente. Tecnicamente, é muito difícil não ter uma coisa que não é possível, ou seja, tecnicamente sim, é possível a gente ter um trâmite diferente, só que eu não sugiro, primeiro pelo exemplo que eu dei, que geralmente o ideal é você ter um trâmite unificado justamente para não ter dúvidas, para não ter esses equívocos de unidades diferentes, e também questão de trabalho, como eu disse no início da apresentação, a gente tem uma força de trabalho muito reduzida na STI, e aí conforme solicitações específicas como essa vão acontecendo, que atendem um nicho muito pequeno da necessidade de usuários, acaba gerando um trabalho muito maior do que o benefício que esse trabalho vai ter. Mas no final acaba sendo uma questão de priorização da Codex. A Michelle também deve estar cansada de ouvir essa palavra de mim, mas infelizmente, como eu disse, pelo pouco pessoal que a gente precisa priorizar as funcionalidades no sistema. Tanto que como eu tinha citado no começo, esse trabalho que a Codex está fazendo com o EPP é muito importante, talvez até seria interessante, não sei se já está acontecendo, da Codex interagir com as câmaras dos outros campos para poder ajudar nesse trabalho, que é justamente a gente ter uma normativa, ou pelo menos alguma coisa mais formal sobre esse trâmite, para justamente não ter, claro, que deixar a cargo da Codex sobre detalhes como esse. Quanto mais detalhado a gente tiver o fluxo, não necessariamente sistema, nesse ponto a gente não precisa nem precisar de sistema, a gente só precisa pensar de como que um projeto de extensão ele tramita na FMT. Se não existe sistema, como que seria? Para aí sim a gente conseguir delegar quais são os casos específicos, casos excepcionais como esse, porque quando você leva para um sistema, o sistema não tem como lidar com um caso excepcional, ele tem que saber todo e qualquer caso que possa existir. Lucas, uma outra questão. A gente tem um curso aqui em Rondonópolis, que é o curso de Física. Ele não é um curso ainda que tem um colegiado, né? Ele é um curso recém-aberto. E as propostas que são submetidas, elas não estão ligadas a um colegiado em si, né? Um professor mesmo fez uma submissão um dia desses e ela caiu direto lá na congregação. E aí, como é que a gente procede nesse caso? Porque a gente tem pedido, né, para que o projeto seja encaminhado por todas as instâncias, né, o colegiado, a congregação e, finalmente, na CAMEX. Então, nesse caso, que a gente não tem um colegiado de física, por exemplo, se alguém faz a submissão do projeto, ele cai direto
na congregação e da congregação para a CAMEC, só que a gente fica faltando uma outra instância avaliadora. Como é que a gente procede? Entendi. Bom, para o CIEX, ele, na verdade, não trabalha com congregação colegiados, ele trabalha com responsabilidade de unidade. A gente não tem como, a gente hoje não tem um cadastro dessas congregações, desses colegiados, então o que a gente tem é a informação de quem é o responsável, que geralmente o responsável por as unidades são os presidentes desses colegiados, dessas congregações. Então hoje o CIEX ele usa, como eu disse, a unidade lotacional para definir qual vai ser a unidade propositora do projeto. Então digamos que eu esteja lotado num departamento, a minha unidade propositora vai ser o departamento, e aí, no caso, quando existem departamentos, entende-se que existe o colegiado departamento e depois a congregação do instituto ou faculdade, que geralmente é presidida pelo diretor. Então, a gente, ao invés de mandar para essas unidades, a gente manda para o responsável dela. Se eu submeti o projeto pelo departamento, o primeiro a avaliar vai ser o chefe de departamento, como presidente do colegiado, e depois o diretor, que está a unidade acima do departamento, na forma de presidente da congregação. Então, nesse caso, que você me falou, deve ter acontecido do docente, do servidor, está lotado diretamente na diretoria. Que aí, nesse caso, o sistema vai entender que não existe uma outra unidade superior, que a diretoria é a primeira e única unidade. Para fazer com que ele passe pela congregação, o sistema, na verdade, precisa que esse docente, ou que a unidade do projeto, propositor do projeto, esteja em uma unidade abaixo, seja nos departamentos, quando existirem, ou, se eu não me engano, também eu sei que no interior, algumas unidades, os docentes ficam lotados na coordenação. Então, aí, nesse caso, você vai verificar quem é o responsável por essa unidade, seja ela coordenador, seja ele departamento, chefe de departamento, vai enviar primeiro para essa pessoa e depois para a unidade superior, que é sempre a diretoria do instituto ou faculdade. Ok, então. Porque a gente agora está sem departamentos, né? Os departamentos aqui da UFR foram todos extintos. Então, seria a unidade. Nesse caso, eu até sugiro conversar com a SGP para verificar sobre essa informação de unidade dotacional. Essa informação é muito importante, não só para o CIEX, mas também para outros sistemas do FMT, SGE, Sistema de Programação Funcional. Então, e são eles que definem quem está lotado onde. Então, se houver alguma dúvida quanto a isso, pode estar em contato com a SGP, que eles têm o sistema, eu não sei se vocês conhecem o Syscofre, mas eles utilizam o sistema de controle de frequência de servidores também para gerenciar a unidade dotacional de docentes. Então, é por lá que eles definem onde que um servidor da FMT está lotado, e aí os outros sistemas utilizam informação para usar, por exemplo, para definir congregações, colegiados, que são informações que a gente não tem sistematicamente. Aqui, Lucas, o que eu tenho feito? Esses departamentos que não existem mais, aí quando eles vão fazer a avaliação no CIEX, eles não conseguem. Eu tenho que ficar fazendo a alteração da unidade, colocando para coordenação em todos, entendeu? E está dando muito trabalho. Que aí eles entram, não tem acesso, não aparece nada para eles. Então, é para eu procurar quem você falou? Então, para resolver a questão de unidade lotacional, ou seja, o docente está lotado em departamento que não existe mais, vocês podem falar com a SGP. Eu não tenho certeza de quem exatamente na SGP lida com isso, mas eles sabem, se vocês falarem, eu preciso que altere a unidade dotacional nos sistemas da FMT, é bem específico, que existe também a unidade dotacional no CIAP. Se você falar, eu quero alterar a unidade dotacional de um docente ou do servidor no sistema da FMT, qualquer um na SGP vai saber o que se trata. Só que para esse caso, já que houve essa extinção, uma coisa que a gente pode fazer para auxiliar é vocês informarem, passar para a Codex, depois ela passar para a gente, uma lista de quais unidades foram extintas e quais unidades foram substituídas por elas. Ou seja, digamos que o departamento lá de educação foi extinto, mas aí agora existe a coordenação de pedagogia, ou sei lá que seja, ligada à diretoria. Nesse caso, a gente consegue fazer em conjunto todos os projetos que tiverem unidade propositora do departamento, a gente consegue alterar para a coordenação. Só que aí eu sugiro fazer um trabalho bem minucioso junto com a SGP para verificar nome, como que está cadastrado na nossa base, foi eles que passaram esse cadastro para a gente, para não ter erro na hora de fazer essa migração. Se não, enquanto isso, essas propostas que já foram submetidas,
esse trabalho de alterar manualmente vai ter que existir. Para aquelas que ainda não foram submetidas ou que foram devolvidas, se a unidade lotacional do servidor do coordenador for alterada, aí sim o sistema já vai considerar a nova unidade. Se alterado uma vez, então, não, mas aconteceu aqui, eu já fiz alteração e quando o professor submete um novo projeto, dá esse mesmo problema. Então, não era para acontecer se houve a mudança da unidade lotacional pela SGP. Se a SGP alterou lá no Não, Syscofre... Não foi pela SGP, não. Eu que alterei aqui a lotação. Não. Sim. Então, a lotação que vocês, como administrador de câmara, alteram, é a unidade propositora e avaliadora da proposta. Não é a unidade lotacional do docente, são duas coisas diferentes. A unidade lotacional é onde o cara, de fato, está lotado, está trabalhando. A unidade propositora da proposta é a unidade em que ela foi submetida. Tanto que, no começo, eu expliquei que, durante essa alteração de coordenação, a unidade se mantém justamente por isso, porque a unidade da proposta é diferente da unidade lotacional do docente, do servidor. Durante a submissão, a gente faz essa junção. O sistema vai verificar qual é a unidade lotacional docente e atribuir na unidade propositora da proposta. Só que, uma vez feito isso, depois do trâmite, na avaliação da instância, homologado, relatório e assim vai, essa unidade propositora se mantém sempre a mesma, mesmo que a unidade lotacional do servidor seja alterada. Aí, como eu disse, para poder fazer essa alteração de unidade propositora, ou a própria Câmara de Extensão faz isso, ou então a proposta precisa ser retornada para que, uma vez que ela for submetida de novo, o sistema faz esse ligamento novamente, agora com a nova informação de unidade lotacional que foi definida pela CGP. Deu para entender? Sim, entendi. Eu acho que até seria o ideal, acho que é até o próprio curso que entrar em contato com a SGP para fazer essa alteração, né, daqueles cursos que foram extintos, não é? O que você acha? Pois é, porque eu pessoalmente não fui informado sobre essa mudança, essa extinção de unidades. Então, não pude fazer nada, questão sistemática, assim, para poder fazer essa migração automática. Então, o que eu sugiro é, primeiro, verificar com a SGP como está esse cadastro, na nossa base, não no CIAP, porque no CIAP a gente não tem essa informação, a gente não consegue pegar a informação de unidade lotacional do CIAP. A gente precisa ver como está esse cadastro nos sistemas internos da FMT, e aí tem essas opções que eu disse. Ou passar para a gente exatamente qual unidade foi migrada para qual, e assim a gente consegue migrar os servidores que estão lotados nela para nova, ou então, para as propostas que já foram submetidas, vocês alterarem manualmente proposta a proposta. Ok, obrigada. Estou vendo uma pergunta aqui do Ribeiro. Depois de homologar, todas as instâncias superiores podem acessar a proposta em execução. Depois de homologado, qualquer usuário do sistema tem acesso à proposta. Não sei se você sabe, mas tem uma área também de visualização pública das propostas. Uma vez homologadas, elas ficam lá disponíveis para qualquer pessoa, não necessariamente um usuário do sistema logado possa ter acesso. Então, assim, visualização, todas as instâncias, todos os usuários podem ter acesso. Agora, na questão de responsabilidade para fazer alguma avaliação, aí continua sendo a unidade propositora e avaliadora. Quando existir duas instâncias, a unidade propositora avalia a primeira, depois a superior, ou quando, no caso em que existe somente uma unidade, somente ela que tem acesso para fazer essa avaliação. Aí, por exemplo, porque eu tinha falado que como a Araguaia não tem departamento, vai ser a direção a única que vai fazer essa avaliação e depois dela já vai direto para a Câmara. Tem uma pergunta também que estou vendo aqui da Heloísa, que falou que desenvolveu um projeto durante 3 anos e mudou de campus, se você pode usar o mesmo nome. Como eu disse, o nome do projeto aqui, nesse campo que eu mostrei durante a apresentação, ele não é um identificador único. Você pode escrever o mesmo nome de projeto para vários projetos, pode até ter o mesmo nome de projeto de uma outra pessoa, totalmente diferente, mas o que vai identificar unicamente um projeto depois submetido, é o protocolo. Então, assim, o nome você consegue utilizar o mesmo. Agora, o mesmo projeto, a mesma proposta, você só consegue utilizar se a proposta não estiver em execução, estiver homologada, ou estiver em alguma situação, e ainda associada ao seu usuário. Você pode ter mudado de unidade, pode ter mudado de campus, como eu disse,
a proposta, uma vez que foi submetida, ela vai continuar naquela unidade que ela foi submetida anteriormente, mas se estiver no seu nome, ela continua no seu nome. Mais alguma dúvida, gente, para a gente terminar aqui? Não? Michele, você quer falar mais alguma coisa? Obrigada, Lucas. Só para reforçar que aqui no campus de Cuiabá a gente diminuiu bastante a questão de retornar os projetos para adequações, né? Com o relatório agora disponível para edição, então todas as modificações de membro, carga horária, entrou um novo membro que não estava previsto, a gente está solicitando que coloque no relatório. Então, essa parte que a gente tinha antes de retornar para qualquer coisa o relatório, a gente diminuiu bastante. Falar assim que o relatório está na mesma versão do projeto, né? Em edição, de incluir ações, incluir membros, ações que não estavam previstas e que ocorreu, tem como registrar no relatório. Alguém tem mais alguma dúvida? Professora Ana Paula quer falar algo? Não, era só isso mesmo. Eu acho que, por hora, é agradecer a presença de todos e todas, é agradecer o empenho do Lucas, Michele e o pessoal da Codex da UFMT. Eu agradeço também a participação de todos os colegas da UFR que se dispuseram a participar desse workshop aqui hoje. Eu acho que agora é contigo. Obrigada. Muito obrigada também. Obrigada aos intérpretes que estiveram aqui conosco. Muito obrigada. Então é isso, gente. Está finalizado. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a coordenação de extensão também, tá? Obrigada. Lucas, eu quero falar com você um pouquinho, tá? Se possível. Pode falar. Já finalizou aqui? Finalizei. Muito obrigada, gente. Obrigada, Lucas. Ok, pessoal, foi um prazer participar dessa reunião aqui com vocês e até mais. Tchau, tchau. Até tchau, mais. Ana Paula. Tchau. Até mais. Tchau, Quem tiver dúvida, pode entrar em contato comigo e com a Glaucia aqui na UFR, tá? Na Codex, UFR. O e-mail é codex@ufr.edu.br, que a gente pode auxiliar vocês em algo mais nesse sentido, tá? Muito obrigada pela presença de todos e todas. Obrigada. Tchau, tchau.